Fala, pessoal do Godot, hoje nós estamos aqui, né, Carol? Feliz Ano Novo! Estamos inaugurando o nosso Godot em 2024, a gente está começando a gravar, né? Torcendo que seja um ano maravilhoso pra gente aqui do Godot, pra vocês aí que são nossos ouvintes. Nossos inscritos. Isso! Ai, a gente tá muito feliz, tá sendo um processo bem gostoso, assim. Ontem eu tava assistindo várias entrevistas nossas, antigas, assim, bateu um orgulho. Eu tô muito feliz com esse processo, espero que vocês também estejam gostando de acompanhar a gente. Estamos, assim, galgando o nosso espaço, porque sabe que não é algo fácil. A gente tá aqui lutando para que tudo que a gente faz aqui chegue a mais gente. Então, por favor, você que escuta, compartilha, manda pros amigos, manda o link no WhatsApp. É isso aí. E hoje nós estamos aqui gravando nossa primeira entrevista do ano com um ator de teatro, ator também de audiovisual, que já participou de várias produções grandes, né? Vou citar uma aqui, o Bacurau. E o nome dele é? Wilson Rabelo, seja bem-vindo Obrigado, ao Godot. Muito obrigado. Oi, pessoal. O Godot vai voltar, tá? A gente vai falar um pouquinho da vida, da carreira e dos nossos sonhos. E sonho, para sonhar não tem hora, né? Isso. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou a Carol Gomes. Ai, Wilson, que Oi, bom. eu sou Rabelo, que bom estar aqui com vocês. Que Seja bom te bem-vindo, receber aqui. seja muito bem-vindo. Recomeçando o ano, né? Recomeçando o Recomeçando. ano do Godot, né? Cheio de energia, cheio de trabalho, cheio de projetos. Muito feliz quando a Luana Sim, contou que sim. você estaria aqui. Sim, nos encontramos com um novo projeto que eu estou tentando realizar, que é a fotografia. Então, esse encontro também foi profícuo, né? Que eu já estou aqui desenvolvendo um bate-papo. Foi muito legal que eu encontrei o Wilson no curso, né, de fotografia que eu tava fazendo. E aí é tão legal quando a gente encontra alguém da mesma classe, né, da gente, assim, artística. Sim. E aí, você é meu colega de classe, né? De batalha, de corrida. E a gente traz aqui pessoas só que a gente admira. Então, assim, foi lindo esse encontro para você estar aqui hoje. E a gente quer saber um pouco mais dessa sua vasta carreira, da sua experiência. E aqui a gente começa sempre lá do início, quando morde A formiguinha do teatro. da arte, Então, do Eu teatro. tenho da pensado da nisso agora. Na verdade, começou na escola, mas não como estudante de teatro, como estudante da escola pública em Belo Horizonte. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. E na minha escola... Senti que puxou mais o sotaque agora para dar uma... ele lembrou. Eu só vou um palitinho do ladinho assim, né? Mastigar um pãozinho de queijo. É atávico, né? Já falou, Voltou tudo. Atavicamente veio. Mas no colégio estadual tinha todo ano festival de teatro. Então, quando a gente fala que o teatro, que a cultura, ela tem que fazer parte da formação escolar, da formação, da construção de um indivíduo desde a infância, é nesse lugar que a gente quer colocar a arte, né? Como ela inspira, como ela te gera perspectiva. E foi a partir da escola de teatro, dos festivais de teatro, que eu me interessei em assistir. E Belo Horizonte tinha muito teatro para a infância, o teatro para a família hoje, né? Gosto muito desse termo, teatro para a família. E era onde os atores iniciavam as suas experiências, né? E eu pude trabalhar já em Belo Horizonte como técnico. Eu sempre tive próximo à técnica, porque é um lugar que te dá manutenção do contato com a arte. Porque se você depender só de estar como ator nas produções, isso pode te inviabilizar muito. E Belo Horizonte é um lugar maravilhoso, porque é o berço de grandes grupos teatrais, né? Então... Sim, hoje, na minha época, existia um presépio que era muito teatral, mas muito teatral. E tinha muitos festivais de teatro para a infância, para a família, no final de ano, em Belo Horizonte. E essa ideia também, eu estava falando do técnico, né? De perceber muito cedo, porque meu pai era um radiotécnico, consertava rádio e TV. Então, desde cedo, eu tive muito acesso a equipamentos, no caso, não eram tão eletrônicos, mas já era um pouco já estava na eletricidade, estava
Já estraguei o som aí, batendo aqui. Não. Mas já lidava um pouco, tinha uma certa familiaridade com componentes eletrônicos. Então, eu trabalhava no Belo Horizonte como contra-regra. Mas em São Paulo, que foi a primeira cidade que eu mudei, eu estreiei como técnico de som da companhia da Lélia Abramo. Então, eu percebi desde cedo que, como técnico, eu estaria sempre próximo a produções, caso eu não pudesse estar como ator. Eu também fui depois trabalhar como iluminador. Mas isso foi antes de você virar ator ou... A sonoplastia, sim. Em São Paulo, eu comecei como sonoplasta de Lélia Abramo e já existiam cursos livres do SNT, que é onde, para quem não fazia uma formação regular. E aí você tinha essa vontade, né, de trabalhar na frente. Uma elipse, né? Hoje tem a geração de Não. hoje, já entende elipse tranquilo. Né? Ah, sim, mas a gente volta. Pode deixar que eu tô aqui, ó. Eu vou Tem, voltar. tem alguém no Pode roteiro, Tem a né? linha do tempo, É, né? tem aí, Fico vai na aqui. linha do tempo logo que eu Eu pulei, mas fico- só para ir pelo menos pontuando Não, onde a eu gente fico vai aqui. trabalhar, né? Não, que eu acho interessante que você começou na escola como público, plateia, em observar, né? Mas eu quero saber também, a partir de que momento que você teve o primeiro contato com, isso é teatro, isso é grupo de teatro, como você falou agora, eu vou para a questão técnica. Foi como? Foi uma coincidência? Então, Alguém te chamou? vendo Porque no teatro é assim, né? Nos festivais de teatro, o prazer de ver uma história contada já foi inaugurado. Todo mundo que vai a teatro se apaixona. O de fazer em Belo Horizonte tinha um programa chamado Gurilândia, que inclusive Milton Nascimento tocava nos fins de semana. O programa era ao vivo na TV Itacolomi. As TVs, até a hegemonia da Globo, todos os estados, em grande maioria, tinham as suas produções regionais. Isso acabou depois dos anos 80, 70 e poucos, né? Então lá tinha o seu canal de televisão, que era a Tupi na época, e era a TV Itacolomi. E lá, todo domingo, esse programa era transmitido. Então, na plateia, ao mesmo tempo, você podia ser visto em casa. Acho que foi a transição de estar vendo e também poder ser visto, começou a entrar na minha alma, entendeu? O ser visto. E aí, eu cantava. Isso eu descobri como? No Palácio das Artes. Em Belo Horizonte, teve um concurso para escolher pessoas para participar de uma ópera chamada Carmina Burana, uma ópera que eu ouço direto, adoro. E Norma Silvestre ia ser a regente. Então, isso teria uma forma também de ter o primeiro acesso a um curso livre de formação. Eu fiz durante alguns meses, mas eu percebi que eu era um tenor, consegui ter uma regularidade de ensaios. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. É porque tava ali com uma mudança, né, na vocal, né? Sim. Tava passando por esse momento. 16. Ainda era. Hoje eu sou mais barítono. Mas eu percebi que eu era afinado, sabia cantar. E em Belo Horizonte tinha muitos bares com música ao vivo. Então eu comecei a frequentar os bares, que eram bares de música ao vivo. Claro que isso já foi um pouquinho, 17 anos, você já vai percebendo que podia cantar, você já tinha amigos no bairro. Eu sou de Belo Horizonte, um bairro em frente à floresta. Minas é um lugar muito musical. Os anos 80, 70, né? 80, sobe floresta, desce... sobe floresta... Não é? Desce, tem um negócio da rua É que lá em Belo Horizonte, que eu descobri isso Mas no todos os Uber. Você bairros apresentou lá sobe e recentemente, não É, tava falando pra ele que eu fui recentemente, eu tava lá em cartaz, e aí eu pegava o Uber, aí falava, tem que subir floresta e descer aí é o nome de uma outra rua que eu não tô lembrando agora. Mas eu passei lá pelo seu bairro. Contorno. Aham. É que tudo se mistura um pouco, né? Mas eu tive muito cedo contato com cantar, tentar acompanhar pessoas, músicos me acompanhando. Estar no palco, né? Isso era muito... Em Belo Horizonte tinha essa possibilidade de alugar ainda essa questão do mercado musical, ainda era uma coisa muito, muito embrionária. São os 70, né? 76, né? Finalzinho, início dos 80.
Eu sou de 57, então eu tinha 17 anos por ali. Mas definitivamente esse envolvimento profissional só começa a partir de 18 anos, quando eu saí de Belo Horizonte definitivamente e fui para São Paulo, com o sonho, na verdade, de ser cantor. Hoje, eu às vezes critico a geração que quer o sucesso, mas essa ideia, talvez hoje a gente associe o sucesso ao dinheiro, à fama, mas o sucesso, eu acho que é um desejo de realização. E eu acho que todas as gerações, desde Colombo, pegando o sonho europeu, mas provavelmente os africanos tinham seus sonhos também, de conquistas, de sucesso, né? Então, acho que esse desejo de sucesso, ele faz parte, né? Nós somos para frente e para cima, né? Todos nós desejamos. Então, acho que esse desejo foi iniciado muito cedo em mim. E essa ideia de expressar, de contar coisas, de cantar coisas. Então, eu fui para São Paulo tentando ser cantor. Era a ideia que eu tinha, porque em Minas o que chegava lá muito era o Silvio Santos com os programas de calouro. Aham. Era muito ingênuo. Eu gosto de lembrar dessa época. Ah, mas você tudo como chegava- ator também é importante você ter essa potência vocal, Ao que né? me garantiu muito trabalhar, depois do último carro que eu estreiei com o último carro, João das Neves, foi o fato de cantar. É um diferencial. Foi Calabar, saudoso Fernando Peixoto, foi Calabar. Estrela d'Alva foi Calabar. Besouro Cordão de Ouro, com um espetáculo magnífico do João das Neves, foi Calabar. Cheguei a fazer a versão do REC, foi também por cantar. E, de qualquer maneira, o fato de cantar me dava uma segurança. A sua autoestima fica bem alta quando você tem um expertise, além de ser ator. Mesmo porque, para mim, falar bem é cantar. Você projeta, você tem um ponto de apoio, você desenha a sua voz, você desenha as inflexões, você desenha o timbre, volume, altura. Para mim, falar bem é cantar. Então, por isso que eu acho que também isso me deu uma autoestima. Existe uma melodia no uma falar, melodia, né? timbrar. Você escolhe O timbre, ritmo da Bárbara. fala. Sim. Né? Sim. Exatamente. É música, né? Você imagina um movimento, tem uma dinâmica. Então, sem dúvida, isso ajudou muito. Mas aí você foi parar na técnica por mais de 20 anos, né? Isso foi para manter uma carreira. Quando eu falo assim, eu sou ator há 46 anos. Eu falo, nossa, imagina você, quantas 1000 peças você já fez? Não fiz milhares de peças. Fiz peças que duravam muito, porque eu sou de uma geração que havia teatro de segunda a segunda. Por quê? Ficava em cartaz durante muito tempo. Não, em São Paulo, que foi onde eu comecei minha carreira, e conviver mais intimamente com o teatro, com a produção de teatro, com o universo do teatro, havia segunda-feira para espetáculos para classe, que era onde os atores podiam assistir alguma peça que iria se apresentar para que outros atores assistissem. Hoje eu percebo que nem todo ator gosta tanto de ir a teatro. A nova geração, às vezes, não vai muito via teatro. E eu acho que a gente só aprende vendo, em qualquer área, né? Ou desejando chegar em um lugar que, às vezes, um ator já chegou, que uma outra pessoa já chegou na linguagem que você quer exercer. Nós estávamos falando esses dias também sobre diretores, né? Nem todos os diretores também. Eu já conheci diretores de audiovisual que nunca foi a teatro. Não conhece o universo do ator. Como pode, né? Agora que eu estou no universo da imagem, eu não vou dizer que justifica, mas eu entendo que você possa querer contar um filme pelo aspecto pictórico. Que cada um vai receber o filme de uma maneira, né? Pelo que eu até entendo, não justifica, porque o ator está contando. Há filmes até que o ator não é, digamos, o condutor principal, né? Mas, de qualquer maneira, voltando ao que estava falando, conheço atores que não vão muito ao teatro, mas a segunda-feira tinha um espetáculo chamado Espetáculo para Classe, e os espetáculos profissionais eram de terça a domingo, sendo que na quinta-feira 2 espetáculos, na quinta 2 espetáculos, não tenho certeza se na sexta 2 espetáculos, mas no sábado e no domingo eu tenho certeza. Então, era muita produção de teatro. E só existia o teatro para as pessoas assistirem, né? De consumo. A TV era tinha poucas produções. Os cinemas também não era uma produção como hoje.
Os cinemas ficavam em cartaz, os filmes ficavam em cartaz um mês. Então não era uma semana para o cinema em cartaz. Hoje é uma semana, 2 semanas, se tanto, né? Então o teatro tinha um rodízio muito grande. Então você assistia muito espetáculo e trabalhava muito com o espetáculo. Então a sobrevivência, mesmo que parca, era possível. E aí sim, você tinha um mercado de técnicos, você tinha um mercado de contra-regras, você tinha uma regularidade de pequenas profissões que sobreviviam. A gente viu isso na pandemia, né? Quando muitos porteiros ficaram sem trabalho, quando muitos, né? Muitas outras. Sim. Muitas outras. A arte ela contempla um número muito grande. Passei o anel aqui, negócio com som é terrível, né? Não, é porque eu Mas foi. O E foi uma época também de muita valorização dos técnicos de teatro, né? Porque com a pandemia, a gente viu que muitos atores, caramba, então a gente tem que aprender a luz, qual a luz fica Sim. melhor, qual é o equipamento que vai ser melhor para o meu audiovisual, para por minha outro lado, pra minha também produção. acabou o trabalho, porque nunca mais voltou, né? Porque essa autonomia, nós adquirimos essa autonomia, né? Há muito tempo que já tem essa autonomia com equipamentos que eu uso, como você hoje já tem, como vocês têm. Não, eu né? acho importante. Você está fazendo curso agora de fotografia também, né? E tá com essa coisa ainda de, tipo, eu quero aprender mais, eu quero saber sobre isso, quero saber sobre aquilo. E eu acho que isso é muito importante para nós que somos atores, que existe uma exigência muito grande. A gente tem que saber de tudo. A gente tem que Sim. saber... Até para valorizar quem faz. Sim. Não é só para a gente fazer, né? Porque a cadeia exige um grande número de pessoas com seus expertises, né? Mas a gente saber o que a gente pode pedir, a gente aprender a valorizar o que nos estão oferecendo, você tendo dimensão da linguagem do universo que você está lidando, você sabe valorizar o que está chegando em você. Você vê o grau de dificuldade para aquela luz ser realizada. Um grau de botar um foco bem feito. Exatamente, você sabe aproveitar aquilo melhor também, porque às vezes você sabe se posicionar melhor em frente a uma luz. A questão de lente é uma coisa que eu estou estudando agora, que é muito interessante. O que está sendo visto de você, o que você tem que oferecer para aquela lente, ou para aquela luz, ou para aquele enquadramento. Hoje, que eu tenho feito muito audiovisual, eu hoje me vejo qual a parte que eu sou na tela. Porque, às vezes, o que eu estava pensando outro dia? Que assim, eu venho de uma geração que eu venho de muitos pequenos papéis na TV. Devo ter feito umas 40 novelas. Muito pequeno papel, que era o lugar que tinha, assim que a nova geração detesta falar, os escravizados. Sim, eu não acho que é o melhor que nós podemos contar, mas era onde eu podia dar o meu melhor. E eu tenho uma questão sobre escravizados e escravagismo. O escravagismo é deplorável, mas os escravizados eram nossos melhores homens. Então, eu acho muito importante sempre respeitar, valorizar e homenagear os nossos escravizados, que eram homens brilhantes, que estavam numa condição deplorável da sociedade humana, né? Que nunca vai se livrar disso. E o brasileiro, nós no Brasil, não nos livraremos tão cedo disso. Desculpa, passou aqui, mas você vem dessa geração desse início da TV, e você, com todas essas participações que você teve na TV, teve algum momento que isso te incomodou, assim? Cadê os maiores papéis? Sempre incomodou. Mas acredito que até em teste, né? Sempre incomodou e incomoda, né? Mas a única maneira que a minha geração tinha, já que não havia na época ações afirmativas, uma consciência nacional, como está havendo hoje, e principalmente consciência de grupo, porque nós negros também temos a cada vez mais que nos conscientizarmos e criarmos uma força de grupo. É isso que te dá também alicerce para reivindicações, para conquistas. Eu nem chamo de reivindicações, de conquistas. Mas esse caminho que eu tinha para trabalhar me deu know-how. E é esse know-how que me faz manter-me na luta. Porque essa é uma questão também que eu percebo nas novas gerações. Transitar do teatro para o audiovisual é muito complexo. Até pela questão técnica. Porque no audiovisual você tem muito pouco tempo para construir as cenas.
Você tem que trazer esse know-how dessa experiência que você tem em pequenas cenas, porque é muito perigoso você iniciar uma jornada no audiovisual pela primeira vez com grandes papéis. Você não vai conseguir Eu tô rindo porque, realizar assim, isso. quando aconteceu isso na história da TV, sempre tem uma lenda, né? Tipo, Cigano Igor, sempre assim que a Sim, pessoa... você vai dar um tiro no pé, né? Entra e sai logo, entra logo e sai correndo, né? Desaparece. Então, é a forma que eu tive de compreender o set. E isso me deu muito know-how. Assistir, você aprende muito. Agora, e compreender o set, porque é muita técnica em volta de você. O ser humano desaparece. É a questão também do silêncio, eu estava te falando, né? Que com pequenos papéis, mas já vindo do teatro com experiências muito importantes. Eu estreiei no teatro com O Último Carro de João das Neves, que era o fundador do Teatro Opinião, que foi um descobridor de Maria Bethânia, que teve um espetáculo chamado Teatro Opinião, que foi um espetáculo que tinha Zequete, que mudou a música brasileira, que mudou o teatro brasileiro, que mudou a forma de contar a cultura brasileira. E tive o privilégio de trabalhar com o Fernando Peixoto, fazendo o Calabar, que era um texto de Chico Buarque, né? E já fugiu outro nome, meu Deus. Isso é um absurdo. Ele escreveu sozinho. Cineasta, né? Português. Também fiz Rasga Coração, que foi o último espetáculo. Não, foi o último texto de Vianinha, né? A direção do Zé Renato. Tive o privilégio de trabalhar com o Raul Cortez. No Rio, eu trabalhei com Estrela d'Alva, que eram textos do Renato Borg, que também havia trabalhado no Calabar, mas com a companhia de Marília Pêra, que é um privilégio. Então, isso por cantar. Então, isso também foi me dando... O teatro foi me dando um lastro como ator para trabalhar com o silêncio. Eu tinha pequenas peças, mas tinha conteúdo interno. Isso eu sempre consegui imprimir nas minhas pequenas participações. E hoje eu tive o privilégio, estava falando com a Carol, né? Que hoje é muito bom trabalhar com silêncio no audiovisual, desde que a câmera esteja em você, né? Não ter fala no cinema não incomoda tanto quanto no teatro. Se a câmera estiver em você pode ser muito eloquente no silêncio, né? Mas isso me ajudou muito a desenvolver o silêncio. E no cinema, o silêncio é muito mais eloquente, rico demais, às vezes, do que o texto, né? Como Necessariamente. conta histórias, né? Eu acho Só que o texto com só o olhar, complementa o que a imagem só não com pode o olhar, contar, né? Eu acho que esse texto do cinema é para trazer o que você não consegue ver, né? Sim. Abarcar com os olhos. Já né? a televisão assim. é diferente. A televisão é uma coisa bem falada, né? Eu sinto isso. Bem falada, mas coisas que você não tem que refletir. Se você tiver... o que falou mesmo, já perdeu a próxima cena. Então são coisas tipo... Oi, tudo bem? Tá chovendo hoje, tá? Muito bom, eu te adoro, eu te amo. Eu também te amo. Falou, né? São coisas que você não tem que Tem uma amiga minha que fala concatenar. que a novela, você pode estar na cozinha escutando a novela, que você Lavando vai entender. louça. E se perder o capítulo de hoje, você vai entender tudo amanhã, sem Se problema. tiver algum silêncio... beijou. E se perdi uma semana... Só mudou esse de ontem daquela semana para cá, então é nesse lugar, que também não é menor. Não, é A diferente. nossa vida não é criada de tanto... Sim, porque a gente... São veículos diferentes, só Sim, isso. mas eu falo né? que informações você viu um dia... O Calabar é um filme que muita gente vê 10 vezes, cada dia você vê um filme, né? Porque são muitas coisas... Falo Calabar, puxa essa dia em causa própria, mas vale para qualquer filme, né? Para qualquer livro. Se você lê um livro 2 vezes, cada vez que você lê, você vai ver um aspecto que você não tinha... percebido no anterior. Então, de certa maneira, a TV também traz isso. A gente não pode, né, também subestimar. Sim. Não, E como você falou que você vem desse berço grande do teatro, como você chegou ao audiovisual? E, emendando já 2 perguntas para você ir pensando, como você chegou no audiovisual e qual foi a grande diferença que você sentiu que você veio dessa questão de grupo, de teatro, e entrou no audiovisual, que eu acho que a Lu também fala bem sobre isso, que é mais tudo muito compartimentado, tudo muito mais individualizado. Até eu tenho essas sensações nostálgicas. Às vezes eu vou para São Paulo querendo encontrar alguma coisa que eu não sei o que é. E não existe mais. Por quê? Eu estava pensando outro dia.
não sei se é neurose minha. É para quem você vai contar. Sabe, quando você faz uma coisa e quer contar para alguém? O teatro dos anos 80, primeiro que você tinha o processo era longo. Então, uma temporada de estreia durava 3 meses. 6 horas por dia. Até o período de ensaio Não, estou também, falando né? 3 meses, 6 ensaio. Alguns eram 6 tá. anos. O Boi Voador do Antunes Filho demorava 2 anos e meio de ensaio. Então, o nível de densidade de preparação, de conhecimento de si mesmo, do texto, das possibilidades do trabalho, dos seus companheiros. Então, o aprofundamento, ele ultrapassava o seu trabalho, o personagem, o texto. Eram muitas camadas que se aprofundavam, muitos vínculos. E isso tudo são coisas que vão te alimentando. Além do salário, que era pouco, mas isso tudo te alimentava. Mas como é que eu era feliz? O que tinha? Aí fui vendo, era isso também. Aí entra as temporadas, que eram longas comparando com hoje, que são 2 semanas ou 3. Então, o Último Carro ficou 9 meses. E depois viajava o Brasil inteiro. No caso do Último Carro, não, mas tem espetáculos que viajaram 12 anos. Traí Coçar viajou 15. Entende? Aham. Então, eram convivências muito intensas. Durante o espetáculo, acabava sessões, você falava sobre o espetáculo, iam para bares onde tinham vários elencos Grupos. se encontrando depois. Então, não era só com êxtase, é falar sobre o espetáculo, um via o do outro, falar sobre os personagens, como futebol. Estava pensando outro dia, você vê quantos programas de futebol tem na televisão? Ah, muitos. Cara, dá inveja, né? Qualquer segmento que tivesse tanta atenção seria maravilhoso. Às vezes você tem 6, 7, 8 programas diários sobre futebol. Mas no teatros, todo mundo discutindo ou qualquer coisa, não é deixar de fazer futebol. Esse mesmo procedimento com outras coisas, que hoje com o podcast está começando a acontecer, com essas autonomias, né? E eu achava isso com o FM. Eu falei, nossa, quando vier FM, todo mundo vai ter um radinho com um programa. Eu achava que todo mundo, sabe? Uhum. Ia ter um programa da gente, os loucos, Anteu de Obra, todo mundo ali. Não aconteceu nada disso. A apropriação está vindo com esse veículo. Mas não veio com o rádio. Tomara que esse vá nesse lugar, né? Qualquer lugar você pode ver um programa e não, esse aspecto é Por genial. isso que a gente pensou em criar um programa voltado para o ramo artístico, porque é uma coisa que não é igual ao futebol, É né? isso. Esse já pode ser uma resenha, um lugar de resenhas, né? Sim. A gente discutir, Mas eu falava conhecer. nesse sentido Da diferença pro audiovisual. Então, desse aspecto, dessa intensidade, desse contato, A TV, como ela trabalha com uma verticalidade muito grande, porque no teatro a verticalidade, claro, quando a gente trabalhava com o Raul Cortez, ele era o grande astro da TV, mas era um astro, mas era tudo meio aqui, astro, mas conversava todo dia, estava ali, discutia ali, não tinha. A TV, às vezes, até pela questão de grana, deve ser igual ao futebol, né? O cara ganha tanto, outro. Às vezes alguns papéis nem encontram com outros, né? Então já criou classes ali dentro. Já distancia esse aspecto quente do teatro entre os participantes. Mas do ponto de vista do feedback, que também tem o feedback, não pulei o feedback do ator. Vamos voltar no teatro, esse feedback. A plateia, você está ali, é direto. É direto. O bom e o mal não é só o esse, é direto a relação. E quando acabava também. A TV tem a verticalização entre atores, que eu estava falando, mas tem um pouco o aspecto do feedback. Aí você tem o feedback de você mesmo, vendo todo dia, no outro dia no estúdio você conversa com as pessoas, a plateia, né, na rua um pouquinho, é menos que o teatro, um outro tipo de feedback, com outra qualidade, você pode até questionar, mas ainda tem. O cinema, aí é louco. Porque você tem a primeira leitura, tem todo o elenco, onde você pode dar esse privilégio, que nem todo papel você vai estar na leitura com todo o elenco, né?
E depois você vai ver alguns nunca mais, né? Nunca mais mesmo, que eu vi se tiver estresse, se não tiver, você não vai ver também. A gravação. Cada dia no horário. Se essa cena não bater. Nunca mais. Cara, e isso... E aí, gravando 12 horas agora, né? Audiovisual, 12 horas. Então não dá A carga horária do... 12 horas. Pra todo mundo, né? E você não tá ali para ter essa intensidade. Tem com quem você tá ali no set e tal, mas o todo você não tem. E o filme acaba, às vezes, vai ser editado, no caso, pode ser editado, montado, só ano, né? que vem. Um ano, dependendo do filme, até mais. Uhum. Talvez na estreia do filme você não vá estar, por várias razões. Outro trabalho, outro trabalho, outro lugar que você está. O elenco nem não vai estar. Então, dá uma sensação de você faz, mas não sente que fez. É uma solidão. Às vezes você vê sozinho. Eu já tenho filme que eu vi depois, poxa, queria, não tem, sabe? Também não é menor, mas tem uma sensação de estar no mundo também, mas... Mas você acha que também não existe produções e produções? Assim, eu não sei a produção específica do Bacurau, mas parece que foi uma coisa, assim, a gente sentindo de fora, assim, parece que teve um envolvimento maior de todo o elenco. Até hoje a gente tem um grupo. Isso é muito, quer dizer, nem isso transpassa, não. Isso transpassa. Às vezes um filme tem um estudo maior. Sim, Bacurau não vale, né? Eu também não fiz nada assim, não posso ficar falando assim, mas Bacurau foram 4 meses. A Sônia Braga ficou 4 meses no Seridó, fiquei 3. Aproveita e conta pra gente. gente. Quem ficou, o tempo que pôde ficar. Mas a produção ofereceu isso. Aí que tá, você Fica vê 4 meses? 4 direto. meses. Você percebe que a população é um personagem, né? Eles foram ensaiados 4 meses. Teve uma preparação 4 meses. Entende? Para não atores ali, né? Sim. Maravilhosa. Sim. Essa convivência, essa possibilidade de conviver com todo mundo, de horizontalizar totalmente. A Sônia Braga totalmente horizontal. Hoje eu não tenho vergonha de falar isso. Eu considero o Kleber, porque ele toca em mim, que eu encontrei ele agora no Retratos Fantasmas. Aí eu constatei que ele faz cinema todo dia da vida dele, o olhar dele, cinema, e ele é uma pessoa que outro dia eu vi alguém falando de um diretor, eu acho que é o Christian Nolan, né? Tava um ator falando sobre ele, que ele é um diretor. E o Kleber, ele é muito respeitoso, muito simples, muito silencioso e eu acho muito humilde. Humildade, a gente no Brasil parece que é uma coisa menor, né? Mas não. E isso fez a produção toda ser muito... Ela era... Se sentir em casa, né? Você vê isso em todas as pessoas do filme, em toda a população da cidade. E como que isso é o que você falou, transpassa, né, essa coisa da relação de vocês como elenco. Da dignidade, né, de cada personagem, de cada... Transpassou pra gente que é público. Por mais que a gente não tenha feito parte do processo. Essa diferença, né, de um diretor que é parceiro, do que aquele diretor que é carrasco, que se coloca num lugar, num patamar de não ter uma troca. De fazer, né? Tem que ser assim, acabou. Confia. Ele né? cria um ambiente. Eu acho que um diretor cria um ambiente sensorial, um ambiente físico, para que os seus artistas, os seus colaboradores, os técnicos, se sintam comprometidos a dar o seu melhor. Porque esse comprometimento é ético, ele não é institucional. E eu acho que a arte é um lugar de ética. Eu acho que é por isso que a gente quer exportar isso para a sociedade. É ética, é respeito a si, aos seus sentimentos, a sua percepção. Uma das coisas que eu sinto, que é uma intuição minha, que eu acho que o poder do indivíduo está em ter consciência da sua percepção. Independente do que ele lê, do que ele ouve. Acho que sem percepção, que é uma coisa que vai dar a ele discernimento do que ele vai acessar,
O livro em si não vai fazer diferença, a fala não vai fazer diferença, sabe? A informação não vai fazer diferença. Se essa percepção não tiver... E acho que a percepção desenvolve a forma que você vê o mundo, que é o seu caráter, e a forma que você quer manter essas relações, que é ética, sabe? Que é como você quer manter essas distâncias, que, na verdade, são formas de unir, né? Até as células têm... O átomo, a menor partícula do átomo está separada, né? A partícula da nada sempre tem... Essa percepção que você fala, isso, né? Eu acho que bate muito da arte, né? Porque quando você assiste uma produção artística, seja ela qual for, você não está só no seu pensamento. Todo o seu corpo percebe aquela arte. Eu lembro muito, quando eu fui assistir Bacurau, eu fui assistir sozinha, né? E eu saí do filme, Luana, assim, me sentia... Parecia que eu tinha espirrado sangue em mim. Eu saí, assim, me sentindo... Assim, todo o meu corpo pensava sobre o filme, assim. E aí eu queria que você contasse um pouco, assim, como foi o seu trabalho como ator nesse filme. Como você falou, já teve toda essa diferença dessa comunhão de elenco, né? De todo o elenco, né? Ator ou não ator, né? Mas... o ambiente, né? A gente está falando agora também da geografia. Aham. E essa potência do Nordeste que a gente está falando, que o Nordeste antes de nada, um forte. Porque tem uma coisa que eu percebi, as classes existem, né? Principalmente no Nordeste. Mas o calor abrasador, ele dá uma achatada em todos, sabe? A gente estava falando de calor agora. Mas lá é o ano todo. Por exemplo, lá em a gente estava em Parelhas, né? O nosso ponto de apoio. 7, né? Parelhas, porque a gente ia na Barra. A gente filmou muito na Barra também. Parelhas é uma cidade mais próxima da Barra. E a gente ficou... Os hotéis eram todos ali. É um lugar que começa o sol 4 da manhã. E é um lugar que o calor, ele te achata, ele deixa todo mundo no mesmo nível. Porque... Cai a pressão. Eu tava lembrando, foi na feira, todo mundo né? com um salzinho embaixo da língua. Assim, não, outra coisa, lá não tem água potável. Você tem que comprar água todo dia. A água lá é saloba. A água não tem água. Poço, né? Aquela amarela. Ela é saloba, então tem que comprar água todo dia. Os alimentos, um abacaxi cabe na sua mão. Então, mesmo com dinheiro, você tem uma natureza te colocando num lugar humano que te obriga a ter o máximo de solidariedade, de um entendimento de lugar, de vida. Tem prioridades que são comuns a todos. E no filme, e essa nossa permanência a gente também acaba... A gente acaba também descobrindo uma essencialidade. Para você ter uma ideia, um açude leva 25 anos para encher. Um açude. Parelhas não chovia há 9 anos. Choveu no filme. Isso é muito engraçado. O Kleber levou anos para encontrar. O Bacurau levou 10 anos para ser produzido. O Kleber e o Juliano levaram anos para encontrar aquele lugar, porque era o lugar mais seco do Brasil, que é o Seridó. Não chovia há 9 anos. Nossa. Choveram os 4 meses de filmagem. Nossa, que bênção, né? Que, por um lado, você fala, poxa, eu queria contar uma coisa seca. Eu imaginei que ele deve ter Mas pensado nisso. Mas aí eu falo assim, quem já contou o Seridó com chuva? Ninguém. Então, um cara que só olhou e fez outro filme. Você viu que tem uma passagem do filme, né? Indo seco, assim, aquela passagem, um monte de folha. Quando chegam lá os caras... Tem uma passagem de tempo maravilhosa na fotografia do Pedro, né? Do Pedro. Né? Então, você vai que o cinema não é móvel, tudo vai... Mas não chovia há 9 anos. Então, tinha uma criança de 9 anos que nunca tinha visto chuva. Isso é louco. Então, um lugar assim, todo mundo tem uma outra
percepção de vida, dá uma juntada nas coisas, sabe? Não dá para você dispersar, é uma comunidade mesmo, enfrentando um elemento comum. Que no filme é muito legal essa coisa da identidade, né? Tem uma identidade humana que o calor que a escassez te dá. E é um elemento da natureza, né? Algo que vocês criaram, né? Era algo que aconteceu. Te margeia todo mundo mesmo. Te dá uma... A natureza, ela Te dá esse senso de comunidade mesmo, comunhão. ela impõe, né, Sim. alguns rituais humanos entre aquelas pessoas. Que o lugar do cartão de crédito dá a ideia de que você não precisa de ninguém. Ou só dos seus. Né? Os seus começam a ser aqueles que têm jatinho, né? Mas um lugar muito frio, muito quente. Então a natureza ela também te dá uma... Só o olhar fala. Eu lembro que o Bacurau tinha muito isso no filme inteiro, né? Muitos silêncios. E a gente escutava tudo, né? Porque era assim, essa coisa de comunhão, né? Uhum. Um olhar pro outro. E quando... Eu lembro muito da cena, assim, quando você entendia o que ia acontecer no silêncio, eu lembro que o cinema fazia assim... Mas que essa é uma identidade, né, que a gente está buscando, né, na nossa sociedade, né? O país tem uma identidade nacional, uma identidade de classe, uma identidade moral, uma identidade ideológica. Identidade, né? É um filme sobre identidade, né? Sobre pessoas que se reconheciam, se aceitavam, se respeitavam e caminhavam com suas individualidades, mas por um caminho que não atropelasse o outro, literalmente, né? E como que foi esse casting aí pra esse personagem que você fez no Bacurau? Esse processo. Pois é, eu considero magia mesmo. Magia, né? É da vida mesmo, porque eu não... Como eu sou do Sudeste, né? Sim, E todo por isso o que eu processo fiquei foi curiosa. feito lá. Uhum. Então... não, tem sim, nada. Eu fiz um filme chamado Paterno, Marcelo Lordelo, que é da geração também, lá de Pernambuco. Um filme maravilhoso. Nossa, eu assisti muito. Esse levou 3 anos Pra editar? Mas o produtor de elenco desse filme era o mesmo. Aí ele lembrou do seu Winston, trabalho. Devo Winston, isso. Ele levou esse trabalho para lá, então ficou direto. Tanto que nesse filme também estava o Tomás Aquino, que eu fazia o avô dele no filme. E também estava... Agora, aí você... não tenho que lembrar o nome dela, é uma vergonha. Que até já faleceu. A atriz Jerusa fazia a dona do bordel. Uma vergonha, ela me perdoa. Eu também não me lembro. Problema, mas 66 anos, não dá para lembrar tudo. Ela também fazia parte do filme, ela fazia minha esposa. E o Tomás fazia o meu neto. Então, nós 3... Mas ela já havia feito o Aquários. Ela tinha feito o Aquários. Então, foi por esse caminho. Também não, então, foi também pelo mesmo olhar. Quem olhou, quem é o diretor de elenco do mesmo filme, e só aproveitou, porque tive o privilégio de fazer um filme no Nordeste. Que lindo, né? Os caminhos, eu falo que nada é por acaso, né? Os caminhos vão levando para onde tem que estar, né? No momento certo, na hora certa. É isso que outro dia, assim, naquele momento de modéstia, eu falei assim, eu estou me sentindo no mesmo lugar que Cartola e que Clementina de Jesus. O cara falou, você é muito arrogante. Eu falei, não, mas vai entender o que eu quis dizer. Porque eu tive o privilégio de ter uma oportunidade de reaquecer minha carreira após 60 anos. Com 62 eu fiz Bacurau. Eu falo isso porque Cartola gravou seu primeiro LP com 65. E eu fiz Cartola num programa chamado Por Toda a Minha Vida. A nossa profissão não tem essa coisa de, porque você tem que ser novo, tem que ter a carinha assim, assado. Porque... Não tem, mas não tem, mas assim, é uma profissão que o nosso ápice é aos 24 anos. De energia, de... Sim, eu comecei minha carreira com 18. Então, assim, você não poder, por questões que ultrapassam a sua habilidade, é uma questão social, dá um certo... Além da profissão ser difícil para todo mundo, depende de várias coisas, mas alguns aspectos específicos atrapalharam
a minha caminhada. Mas é um privilégio. Eu brinquei com o Cartola, que gravou o primeiro LP dele, mas ele começou a compor com 20 anos. Cartola, né? Com 20, só foi conseguir gravar com 65 e morreu com 75. E a Clementina foi descoberta, né? Pelo Hermínio Belo de Carvalho, com 63 anos. Num bar na Glória. Foi nesse sentido que eu quis me igualar. Desse privilégio de quando está tudo acabando. E o Cartola tem uma fala que ele fala assim: minha carreira foi igual o filme de faroeste, o mocinho só vence no fim, entendeu? Sofre o filme inteiro e só vence no fim, né? Assim que eram os filmes antigamente. Hoje os caras vencem no começo, mas também no final. Nesse sentido. Sim. Então foi um privilégio, porque geralmente sua carreira acaba porque uma época, porque o teatro. Por isso que eu falo, eu reinaugurei uma carreira no audiovisual, porque o palco é muito caro para o corpo depois de uma certa idade. O teatro, viver de teatro é difícil, realizar um espetáculo difícil, ter um bom texto de teatro difícil. E com o tempo foi ficando mais difícil ainda. Agora, então... E aí você tem a questão geracional, a questão etária, de achar textos, achar plateias. Então, estar no palco agora seria muito difícil para sobreviver, principalmente. É uma loucura. E essa transição, e a TV também, porque agora os negros têm lugar. Sim, não o negro de velho. Né? Você acha que o etarismo ainda é muito... Para todo mundo, é para brancos, para loiros, para todo mundo. No meu caso, na TV, sim, mas no cinema não muito. Por quê? É terrível falar isso, né? Mas dada as adversidades que a gente encontra para desenvolver uma carreira, e eu não sou modelo disso de maneira alguma, mas da minha geração, que eu tenho 66 anos, tem poucos atores. Mas não é porque poucos vivos que a pandemia levou uma galera. Eu não tenho vergonha de falar isso. Uma das coisas que eu admiti para continuar nessa trajetória foi não me preocupar em ser pobre. Essa palavra assusta muito no Brasil, por exemplo, nesse momento do capital financeiro, né? Pobre e pobreza são coisas diferentes, mas eu quero dizer pobre numa vida mesmo de escassez e de humildade e de controle. Se você quiser ter uma piscina, um carro, você não vai poder ser ator de teatro, que eu venho do teatro, na TV as oportunidades eram pequenas e no cinema não é um lugar de enriquecer. A arte, no mundo que eu fui construído, não é um lugar de enriquecer, embora você possa sobreviver com dignidade. Eu vivo com muita dignidade. Eu quero dizer que para chegar até aqui e poder ter uma certa dignidade, eu passei por muito tempo de precariedade. E isso margeia muito construir uma carreira, porque ninguém suporta isso e nem tem que suportar. Eu também não tenho... porque, na verdade, a arte, para mim, foi uma forma de viver. Eu não conhecia, não foi uma opção estética. Porque eu percebi muito cedo que eu tinha algumas habilidades e tinha necessidade de viver muito cedo. Então, escolhi logo esse trabalho, esse universo. E me entreguei a ele, e no meio do caminho você não podia se dar ao luxo de questionar, porque implica numa entrega de vida, porque você está integral naquilo. Então é um risco 100%, mas que eu não me arrependo e reforço que temos poucos atores, talvez por isso que eu trabalho um pouco mais, por essa questão. E hoje na TV, que abriu o mercado para nordestinos, afrodescendentes, não, a questão etária. Que eu posso? E também é engraçado isso. Alguns falam, Wilson, você não está tão acabado. A TV trabalha com número. O cara olha 66. Não. Quantos anos o personagem tem? 30. Então o pai dele tem que ter quantos anos? 30, 55. Deve olhar por esse número, não importa pegar um ator se que pareça, aparenta. A não ser que seja uma marca. Não, o Fagundes tem que fazer essa novela, gente. Mas o Fagundes fazia o pai. O Fagundes vai fazer o pai do menino, sim. Entendeu? Aí
Algo assim, né? São ter patrocinador. Aumenta o menino. Já Bota no o menino com cinema- 40 para ele poder... Né? Já no cinema tem aquela questão da maquiagem que a gente tava falando daquele Sim, que eu te mostrei dia. aquele dia, sim. Que o Wilson fez um personagem, fizeram uma caracterização nele de mais novo, de... Ele vai de 40, 30, 40 e depois tá com 65, 70. Eu até falei sobre a série Fim também, né? Que eu assisti recentemente, que fizeram uma maquiagem. Eu falei, gente, Perfeita, né? a maquiagem conta a história. Faz parte. Faz Sim. parte. É- Perfeita. Já ganha prêmio, hein? O Poxa, negócio agora é sério, não é um pozinho. É, Não. não, não. É. De luz, tem um monte de coisa que faz parte desse trabalho. O cinema, foi bom você falar. A TV ainda é o lugar que paga melhor. Mas eu tenho o privilégio de fazer, eu fiz muitos filmes realmente nesses últimos anos. E o cinema é um lugar que é quase tão apaixonante quanto o teatro. Eu acho que é esse lugar que eu via do teatro, hoje o cinema tem. Isso é o que é complicador. Que você não quer parar de fazer. Porque a jornada, as pessoas na jornada, o cinema, tudo é muito integral. Para começar, você toma café junto, almoça junto, é muito integral. Mas todos. O cinema é horizontal mesmo. Auxiliar de limpeza, todos. E isso é muito... É muito... Te alimenta muito, é muito revigorante como humanidade. E também é curto. Então, isso também te dá... Eu estou gostando muito dessa jornada do cinema, que é 12 horas, né? Sai e fica ali 12 horas integralmente. você vive aquele processo. Mas é um trabalho que não tem toda hora, né? E também caro também. demanda, aí se teatro demanda 30, 40, no set demandam 50 pessoas, né? Tem set com 30 pessoas, sem contar elenco. Então, é um brinquedo realmente caro. Fotografia também é um brinquedo caro, né? Poxa, cada equipamento desse aqui... Esse Meu brinquedinho, cara, a ideia não era, mas tudo bem, tentar fazer obras, coisas de arte, exposição, coisas assim. Claro. Já estou pensando em um monte de projeto com arte, porque para dar aquele clique ali tem que ter... Não, sem contar que ajuda muito você também como ator a se posicionar, a entender como que funciona a eu estava falando câmera. isso, pulei, Sim. vou lembrar de novo. Que depois de fazer muito audiovisual, eu entendi que a gente olha um quadro, e às vezes do quadro, é isso que eu ia falar, não deixa eu esquecer isso não. Quando a gente está o ator começa a trabalhar, a gente quer sempre fazer um pouco mais, né? Para mostrar que eu estou aqui, né? O Aham. ator Agradar, né? agradar. E eu penso, cara, hoje é difícil explicar isso para quem está começando. Não é bom você ser... estraga a obra de arte quando você quer brilhar mais que o sol. Porque, vendo o Teatro Soleil, eu via isso, é maravilhoso. Eu via eu não lembro o nome da peça, evidentemente, tem a minha amiga lá, Juliana Carneiro da Cunha, tava lá. E eu lembro que era um espetáculo que eu vi uns anos atrás, e tinha uma montagem do navio andando, e cada um faz uma parte do navio. Tinha uma atriz que só fazia a bandeirinha lá atrás, que ficava... Ela só fazia isso com a mãozinha assim. A bandeirinha lá no final do navio. Aí você viu o navio inteiro. Aquela bandeirinha ajudava a dar essa ilusão do navio. Sabe? Ela não podia estar com uma vela. Você entendeu? Aí eu aprendi a entender. Aí você olha essa árvore aqui. Aí eu falo, meu papel é aquele galinho lá daquele lugar. Aquele que é meu papel, pô. A história é essa árvore. Meu papel é aquele... o do Lázaro é esse tronco aqui, ó. Pô, maravilhoso, pô. Entendeu? Para ele contar esse tronco, eu faço esse galho aqui, o outro faz aqui. Mas um dia ele também já foi aquele Não galinho. é essa a ideia. Mas do que parte você faz no quadro. Eu aprendi a entender isso. Cara, mas a gente só aprende Isso é muito isso bom. fazendo. Qual Porque o seu alguém lugar pode chegar pra você e pode falar isso. Mas você só vai aprender isso Sim, fazendo que é um teatro. estar... Eu ia pedir exatamente isso, para ele dar um conselho para os jovens atores. Achar o seu lugar no quadro. Mas esse conselho, essa frase, achar o seu lugar no quadro, Se você é só essa perfeito. parte, se você puser, tenta desenhar, aí você desenhou uma folhinha aqui. Aí a folhinha bota daqui. O que essa folhinha está fazendo aqui? No meio da...
no meio da testa do meu motivo principal. É aquele cara que, sabe? Que eu lembro que eu vi um post também outro dia. A gente tem que até do Brad Pitt, tá? Mas a internet é isso, ela dá uma horizontalizada também, Sim, né? sim. As coisas. Que ele falou no primeiro papel que ele fez, ele cometeu exatamente esse erro. Ele ele chegava e entregava uma garrafa de vinho e ia embora. Ele chegou e falou, entregou a garrafa e falou: Alguma coisa. mais alguma coisa? Exatamente isso. Tá, mas no set, entendeu? Nunca mais o cara trabalhou com ele, Mas a depois o sorte cara que se ele tinha arrependeu. Não, aquele filme só ia estragar mesmo. Mas ele se arriscou, né? Mas se quer muito, ele descobriu. Ele também deve, no filme dele, sabe os lugarzinhos certinho. Cada um tem seu lugarzinho certinho. E o compromisso que aquele personagem exige. Então, hoje eu me preparo para personagem até para poder ficar em pé, o que ele precisar, para poder ficar horas sentado, para manter uma qualidade. E qual o seu corporal. caminho que você vê agora da sua carreira, que você está projetando para sua carreira agora? Primeiro, viver. Que outro post que eu achei maravilhoso. Assim, qual conselho o senhor dá? Era um velhinho. Aí a entrevistadora fala assim: vem cá, o senhor está com 112 anos, qual conselho o senhor dá para viver tanto? Ele fala: primeira coisa, não morrer. Né? Essa piada é do meu avô. Meu avô adora Também, falar isso também. primeira Meu avô coisa, fala gente, assim, como não o dá avô pra tá morrer, com não. 88 anos. Ah, só não morrer. Primeira coisa é não Meu avô morrer. sempre fala isso. É igual perguntar pra criança o que você quer ser. Eu quero ser grande, É, né? eu quero ficar assim o resto da minha vida, não, pelo amor de Quero Deus. crescer. Eu quero ser igual a você. Não, igual a ele. Que é o seu chefe. Mas assim, brincando, é os jovens. Porque eu pensei outro dia, querendo bem ou mal, já tenho 4 de gerações. Né? Tenho 66, então comecei com 18, 30, cada 10 anos, né? Então já estão 40 e poucos, 4 décadas. Qual é o meu privilégio e o que é o determinante disso? É ser assimilado pela próxima. Entendeu? Ser assimilado pela próxima. Não sou eu que determino. Isso é que me assusta um pouquinho no audiovisual, entendeu? Assim, qual é a sua receita para continuar fazendo um filme? Fazer bem o anterior. O melhor possível o anterior. E essa consciência eu tenho. 2 coisas que eu percebi muito. Eu sempre entrego no próximo filme o que eu desenvolvi no anterior. Então, como se o filme anterior estivesse me preparando para me dando... Pro próximo. Me dando uma qualidade que eu não tinha, porque você vai me dar, e no próximo vou colher do que desse. Então, isso eu tenho percebido. E a única maneira achar esse lugar no quadro, não brilhar mais que o sol. E eu descobri uma coisa que eu tive uma parceira, muitos anos atrás, mãe da minha primeira filha, aluna, chamava Maria Lúcia Pereira, uma super pensadora de teatro, e ela se referia a um ator que não vale a pena, não é o caso citar o nome, ela falou: esse ator ele é mediano. Eu achava aquilo, eu quero ser um astro. Hoje eu entendi isso. Um ator assim que possa estar sendo leviano, mas que muita gente não vai conhecer, claro, chamado Jack Lemmon. Vou falar, né? Jack Lemmon é uma bebida, né? Não, o Lemmon ele fez não sei o que na China lá. Mas o Jack Lemmon era um ator que fazia 50 filmes por ano nos Estados Unidos, nos anos 60. Só que ele só contava o personagem. E nunca ganhei prêmio de nada, nunca fui indicado. Eu falei: pô, bicho, mas eu falei: qual é o meu pô, ninguém me premia, né? Eu falei: cara, me premia sim, cara. São os trabalhos. Se eu faço 10 trabalhos no ano, mesmo que sejam personagens, tá? Mas é porque eu não apareço muito. Aparece o personagem. Agora, eu gosto de contar, isso é uma coisa ideológica. Eu gosto de contar o homem comum. O homem simples. Por quê? Porque contar os estratosféricos é contar as exceções. Tem muito mais gente comum. A identificação, Precisa, né? Tem Você muito quer causar mais isso. cara que ganha 2 salários mínimos, tendo que ser nutridos com ideias, com perspectivas, com ideias de vida,
do que o cara que vai ser o advogado, que vai pegar todo mundo, que vai comprar. Porra, nem tá interessando tanto mais para cair na real. Entende? E isso também me fez ser esse cara mediano. Porque eu nunca fui também nada muito. Então, esse cara mediano. Então, cada vez mais eu falo, olha, eu acho que esse é um bom lugar. É o nunca deixar que eu apareça de alguma maneira entre a plateia e o personagem. Eu acho que você aprendeu a arte de tirar esse ego exacerbado. Eu fui ver outro dia um espetáculo, não vou falar o nome, porque eu sou louco, eu fiquei triste. Não, fiquei triste. Feio de ver. Porque o cara... Puta, fiquei triste, cara. Fiquei realmente triste. Porque ele não precisava disso mais. É vaidade demais. Vaidade demais. E ele é um grande ator. Eu falei, cara, por quê? Mas na nossa profissão tem muita gente que é. Mas nesse cara era diferente, porque muitos falam assim, bosta mesmo. Esse não, eu falo, puta, por que ninguém te avisou isso? Porque eu tava falando, então, você falou qual o segredo, né? É ser aceito pelas novas gerações. Maravilha. Porque só vou, cada vez que eu fiquei, 10 anos depois, é porque a outra, de alguma maneira, foi me aceitando, ou eu fui percebendo que é um diálogo, mas você não entra nos lugares, essa nova geração, porque tem um outro paradigma, tem uma outra episteme, que não é só eu me adaptar e enganar, né? Vou falar umas coisas assim, eles vão cair nessa, não é esse lugar. Esse novo universo te ver parte dele. Sim. Das causas, das questões, dessas configurações que estão sendo, né, construídas. Então, é um privilégio, é um trabalho, é um desejo e é uma felicidade quando isso acontece, né? Que eu faço muito curta também. Muito. Que também é um lugar de privilégio, que é onde você tem o lugar... Não é do texto, o lugar da... Que eu aprendi arrogante, mas eu falo muito com o diretor. Eu aprendi muito a fazer isso, falo muito, né? É o networking, né? De você trocar, conhecer e aprender com ele mas eu também. falo muito. e ajudou muito o audiovisual a dar lugar lugar de treinamento. Com certeza. Ali você tem escuta, e aí você foi treinando, ser falado. Porque você só consegue falar se você for ouvido, né? Você não treina... isso, né? Eu vim da geração de... Tô lendo, gosto de autoestima nenhuma. E é importante, mas eu não tinha. Eu fui no osso. Mas é muito importante a autoestima. Muito obrigada. Obrigado a você, eu fiquei meu bem, encantada coleguinha. quando eu te conheci, quando eu fui ver... Tô acabando com o som, hein? Nada! Não, tem É porque a ator fala com as mãos. Não, com a mão e com o anel, bate aqui. Eu adoro o seu trabalho, a sua caracterização. Você realmente muda muito nos personagens e eu me inspiro muito, porque eu adoro atores que eu olho e falo assim, gente, é esse ator que tá fazendo, é essa atriz que tá fazendo. Eu acho que isso é a profissão do ator, né? Não ser ele, né? Não ser ele e se permitir botar a vaidade do ladinho e viver, né? Dá espaço para aquele personagem entrar, então que você prospere, viva Brilhe. Muitos personagens, muita vida para você. Continue remando essa cara, tem que remar muito, né? E nós temos um presentinho para que você lembre da gente, com carinho. Não, sim. Esperar Godot, a gente vai chegar em algum lugar, né? Que é uma geração, não sei se você está assistindo Esperando Godot, né? Mas é um texto maravilhoso. Sim, Não, nova geração. Samuel Beckett. Gente, quando puderem, vão ao teatro. Agora é para essa câmera. O teatro... Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito em teatro, que a gente ensaia, a gente sempre... É o nosso mantra, né? Na arte, quando você se joga no nada, você não cai em lugar nenhum. Você sempre vai cair em um bom lugar. Que lindo. Então, se entrega a arte, porque você não vai se arrepender. Nossa, que lindo isso que você falou. Muito lindo. Muito obrigada. Valeu. Obrigada mesmo. E Henrique, continue, Henrique. Continue servindo, até que você continuar botando a sua alma no prato aí, a gente vai ser bem alimentado. E obrigada a você que está assistindo a gente até agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente precisa muito de inscritos aqui para a gente conseguir monetizar o nosso canal.
Não deixe de mandar para os seus amigos, aquele amigo que está precisando ouvir o que a gente falou aqui hoje. Siga o Godot_podcast no Instagram para você não perder nenhuma informação das nossas redes. Siga a Creative Side Produções, que é a produtora onde a gente está aqui nesse estúdio lindo. Né, Carol? Quer falar alguma coisa? Não, acho que você já deu todo o recado. Que realmente precisa o quê? A gente precisa só que as pessoas conheçam, valorizem. E a gente tem um ramo gigante de atores e de artistas que vocês vão ver aqui, com certeza, muita gente maravilhosa em 2024. É isso. Obrigada. Obrigada, gente. Sigamos. Tchauzinho.